Na Bertrand Trail High School, escola pública no estado da Flórida, a coordenação do anuário tomou a decisão de editar as fotos de suas estudantes após determinar que elas violavam o código de vestimenta. O resultado foi a transformação de alguns aspectos dessas fotos que foram julgados inadequados. E isso, é claro, gerou reações pró e contra essa medida. Uma delas me chamou bastante a atenção: a declaração de que a escola, ao editar fotos de suas alunas, estava sendo inconsistente, pois não fez o mesmo com as fotos de seus alunos. Podemos ver essa constatação em, pelo menos, duas declarações. A primeira é da estudante de 15 anos, Ryle O'Keefe. Existem padrões distintos para homens e mulheres no anuário, em que eles olham para o nosso corpo, isso é, o corpo das meninas, e consideram que um pouco de pele tem uma conotação sexual. Mas quando eles olham para os meninos, para as fotos da equipe de natação e outras fotos de esporte, acham que está tudo bem, e isso é realmente perturbador e desconfortável. Outra declaração na mesma direção foi a do jornalista Joey McLean. Todas essas fotos apareceram no anuário da Bertrand Trail High School, mas apenas uma foi digitalmente alterada porque a coordenadora do anuário acreditava que ela violava o código de conduta dos estudantes. No total, 80 fotos foram ajustadas no anuário, todas elas com alunas mulheres. Essas duas declarações me parecem utilizar o mesmo tipo de argumento, isso é, um argumento por analogia. Um tipo de argumento muito usado quando raciocinamos de caso a caso. Um argumento por analogia, geralmente, funciona da seguinte maneira. Você tem um caso, real ou fictício, e desse caso se extrai que tal desfecho decorreu ou que tal desfecho decorreria dele. Depois, você apresenta um segundo caso. Afirma que esse segundo caso é semelhante nos aspectos logicamente relevantes ao primeiro caso e sustenta que, por coerência, o mesmo desfecho deve decorrer dele também. O caso sobre o qual argumentamos é chamado de caso principal, enquanto o caso que usamos de comparação é chamado de caso análogo. O raciocínio por analogia é muito comum em áreas como direito, quando um caso passado é usado como referência para que se estabeleça uma sentença coerente em um segundo caso. Mas podemos ver esse tipo de argumento em casos mais cotidianos e de repercussões públicas e sociais interessantes como esse aqui. Esquematizando o argumento por analogia avançado nessas declarações que vimos, teríamos algo como o seguinte. Há fotos de estudantes do sexo masculino, vamos chamá-las de F, em que utilizam vestimentas que deixam visíveis as partes do corpo X, Y e Z. Essas fotos são permitidas no anuário da escola. Há fotos de estudantes do sexo feminino, F', em que utilizam vestimentas que deixam visíveis as partes do corpo X, Y e Z. Logo, por coerência, F' devem ser permitidas no anuário. Perceba que o que acontece aqui é que o argumento traz o exemplo real dos casos em que os meninos têm no anuário fotos que exibem certas partes do corpo, enquanto as meninas têm suas fotos que exibem as mesmas partes censuradas. Até que a escola apresente uma boa explicação sobre por que o caso das meninas deve ser tratado diferentemente, essa coerência me parece ser cobrada com razão. Ou seja, do meu ponto de vista, considerando as fotos às quais eu tive acesso, esse me parece um argumento cogente. Claro, também é válido mencionar que nem todos são contra as edições. Rachel Dakin, uma das mães, declarou: se os pais não ensinam em casa como as filhas devem se vestir e se vestir decentemente, a escola tem que agir como pais. Essa declaração pode não ser interpretada como um argumento completo, mas, de qualquer maneira, ela demanda que alguns pontos sejam esclarecidos. Como, exatamente, as filhas devem se vestir? O que distingue o decente do indecente? Por que as meninas são o foco da disciplina de vestimenta, especificamente? E vocês, o que pensam do caso e do argumento oferecido? Deixe aí qualquer crítica, sugestão ou comentário que acharem relevante. Como de costume, o link das referências segue na descrição.